Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos aí juntos nessa nossa empreitada bonita, gostosa, que nos faz crescer um pouco mais. Hoje eu queria ler para a nossa meditação, com o nosso programa Escalando Montanhas, eu queria ler em Juízes 6, versículos 11 a 14, para falar um pouco sobre Gideão. Então vamos ler Juízes 6, 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí nós lemos até o versículo 14, porque na verdade vai todo o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e termina no capítulo 8 a história de Gideão. Foi um dos juízes mais incríveis. Aqui também é uma teofania, Jesus aparece a ele, o próprio Jeová, e fala com ele, e ele estava malhando trigo. Isso é limpando o trigo. Mas diz aqui no versículo 11, diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, veja bem, Gideão estava limpando o trigo, mas não no lugar de limpar o trigo, no lugar de amassar uvas. O lagar era um tanque onde se colocava a uva, e o homem ficava, mais de um, lógico, ficava em pé, com os pés amassando as uvas para fazer o suco, o vinho. E ele estava ali, era malhando o trigo, limpando o trigo. E estava escondido, estava morrendo de medo. A tribo, ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo. A casa dele era pequena demais. Pequena demais. Era uma família pequena. Aí, agora Deus chega para ele e diz assim: O Senhor é contigo, homem valente. Como? Deus vê a gente diferente. Que a gente olha assim, você vai para o espelho, olha e fala: puxa, não vou dar conta. Eu tenho uma neta, ela quer fazer medicina. Aí ela diz: vô, como é que eu faço medicina? Porque ela olha para ela, para as condições dela, como que ela faz medicina? Não é? O Gideão disse: eu, homem valente?
Eu estou no lagar malhando trigo. Valente? Hã? Tem alguém aí? Eu? Então o Senhor, Gideão fala com Deus e tal, aquela coisa toda. Aí o Senhor olha para ele e diz essas palavras. Diz assim para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, Gideão. Você vai livrar Israel dos midianitas. Você vai fazer, Gideão. Vá. Tome posicionamento, vá. Depois Gideão fez uma oferta a Deus, pôs fogo naquilo, ofereceu em sacrifício a Deus. O anjo que estava ali subiu pela fumaça e foi para o céu. Gideão fez um teste, você sabe que ele fez aquele teste com a lã, né? E depois Gideão então foi fazer a guerra. Nós estamos resumindo toda essa história. Só para ler tudo isso aqui gastaria mais do que o nosso tempo, tá? Gideão foi fazer a guerra. Então ele foi chamar o povo para guerrear. Vieram 32 mil. Eram 32 mil soldados. Aí Deus disse para ele assim: Gideão, diga para eles o seguinte: quem tiver com medo, quem for covarde, quem não tiver bem, quiser voltar para casa, pode voltar. Voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. Aí Gideão disse: Senhor, ficaram 10 mil, 22 mil voltaram. Aí Deus disse: chame o povo novamente, manda esse povo ir beber água. Então o povo desceu às águas e foi beber água. Aí Deus disse: se observe como que as pessoas bebem água. Conforme o jeito que ele beber água, você separe. E aquele que pegava a água com a mão e trazia na boca, esse servia, os outros não iam servir. Foram só 300 homens que beberam água do jeito que Deus queria. O resto bebeu errado. Gideão disse: pode voltar para casa. Ficou com 300. Agora, como que ele ia vencer um exército imenso? Um exército imenso. Quantas mil pessoas o exército? E Gideão fica com 300 homens. Mas ele ficou e insistiu. E disse: então vamos para a guerra. Ele pegou para cada um daqueles 300 homens, cada um deles, ele disse: vocês façam o que eu fizer. Pegou uma trombeta, cada um tinha uma trombeta. Ele pegou para cada um uma vasilha de barro, como se fosse um pote pequeno de barro, e uma tocha de fogo dentro daquele potezinho de barro. E então ele subiu num lugar pedregoso, com certeza, um lugar próprio, mas eles não ficaram um atrás do outro, eles ficaram de lado, um de lado do outro, porque inclusive isso daria a ideia de que teria muita gente atrás. E o inimigo estava embaixo e olhou para cima e viu o que aconteceu. O que aconteceu? O Gideão disse: o que eu fizer vocês fazem. Gideão tocou a trombeta, então todo mundo também tocou a trombeta. Gideão pegou aquele vaso de barro e jogou na pedra e quebrou, fez um barulho de bomba, todo mundo fez 300 bombas. E o fogo que estava na mão apareceu. E trombeta deles. O povo lá embaixo, os inimigos, ficaram apavorados. De noite. Não foi de dia, foi de noite. Sei lá que horas da noite, madrugada, imagina acordar.
Todo mundo apavorado. Eles mesmos se mataram. Eles mesmos se mataram. Foi uma coisa violenta. Deus defendeu Gideão com os 300. Deus defendeu o seu povo. Estratégia de Deus, querido. Não é pela quantidade, não é pela potência humana, não é pela força humana. É se Deus está com você ou não. A questão é essa. Uma pessoa pode pensar que está sendo muito vitoriosa, ele pode pensar que está dominando a situação porque tem dinheiro, porque está no poder e faz o que quer. Ele pode ter essa imaginação. É muito engano dele. O poder está com quem está com Deus. Porque, seja na vida terrena, ou seja na morte ou na eternidade, ele está protegido pelo Deus que não tem, que não morre, que não se machuca, que tem todo o poder, que não tem medo, que é o que domina tudo, é o Deus dos vivos e dos mortos, é o Deus que pode todas as coisas, inclusive que domina o inferno. Nossa questão todinha se resume nisso: eu ando com Deus ou não? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está descansado na sombra do Onipotente. Mesmo que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido nem ao meio-dia pelas setas envenenadas do maligno. Entende? Porque o Senhor é a sua sombra à sua direita. Nem de dia nem de noite nada poderá atingir essa pessoa. Deus está do lado dele, protege pela frente, pelos lados, por trás, por cima, debaixo dos pés. Ele tem proteção, ele está protegido. E Efésios 6 fala da armadura que o cristão tem. Tem proteção absoluta, da planta dos pés ao alto da cabeça. É isso, Gideão experimentou isso. Depois tem a história longa sobre Gideão, mas o que eu queria dizer hoje é isso: que Deus não se preocupa se tem muita gente ou pouca gente. O plano de Deus é vitorioso, não importando a quantidade, não importando a potência humana. Mas se Deus disser, faça, você pode fazer. Como eu disse, se você vem a Jesus, você recebe a salvação. Entendeu? É simples. Mas você vem a Jesus, então você recebe a salvação. Tá bom? Obrigado, papai querido e Deus, porque o Senhor é tremendo acima de todas as questões, acima de todas as nossas necessidades e impotências. O Senhor é Deus. Seja Deus na nossa vida agora, te peço. Seja Deus na vida de cada um daqueles que estão conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, a gente se vê no próximo programa, na permissão dele. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.